Bom dia, meu amor. Agora tá dando pra ver vocês de boa, não tá? Vocês estão crescendo. Daqui uns dias ganham uns. Olha que coisa mais linda. Os três. Vocês cresceu rápido demais. Esses dias era só um ovinho. Olha. Nossa. Três lindão. Cadê a mãe de vocês, hein? Cadê a mamãe? A mamãe foi comprar comida. Foi? Foi comprar comidinha, foi? Ave Maria. Ó a mãe ali em cima, ó. Enfesou. Tá bom, pega seus filhos.